Algumas pessoas viram que o Luigi reagiu ao meu vídeo, né? Falando sobre o Thiago Brava, né? Thiago Braga, não sei. Depois eu descobri que ele não é historiador, né? Mas é incrível como ele evoca uma persona que recorre à historiografia como se realmente tivesse autoridade. É confuso, né? Sequer um historiador. Mas não é nem sobre esse desquerido que a gente vai falar hoje, é mais sobre o vídeo mesmo, porque algumas pessoas entenderam o pano de fundo conceitual do vídeo e a crítica, e por onde a crítica, o caminho pelo qual a crítica percorre, que é positivismo científico. Algumas outras pessoas não entenderam e, inclusive, disseram que se tratava de um espantalho construído, que a crítica era direcionada a um espantalho, né? Não me assusta, na verdade, porque depois de passar por salas de aula de alguns níveis da educação, incluindo o ensino superior, eu consigo perceber que o aluno no Brasil, de maneira geral, os alunos do Brasil têm um pânico pela leitura, e esse pânico pela leitura é acompanhado de uma ânsia pela fala, mesmo do que se desconhece. Então, o mesmo aluno que tem um pânico do livro, da leitura, da escrita, ele tem uma ânsia de fazer valer a sua condição de existir, que é o preciso falar, preciso opinar, preciso dizer sobre, mesmo que eu desconheça. Então, é compreensível que algumas pessoas não disponham do referencial básico para entender o caminho por onde a crítica se constrói. Mas, ao passo que é compreensível, é também conflituoso necessitar recorrer sempre ao básico, porque não pacificados alguns conceitos, as discussões elas não avançam, porque a gente precisa recorrer sempre ao básico e explicar o básico constantemente. E se chama básico porque depois dele vem algo. E a gente não consegue chegar nesse algo, porque se a gente for para esse algo, parece que o básico ele não vai ser pacificado. Então, algumas pessoas não dispõem de alguns recursos referenciais para compreender o que foi. Algumas pessoas não dispuseram, não compreenderam, não conseguiram dar forma à crítica que estava sendo proposta e o caminho pelo qual ela foi possível, né? Ela percorreu para se construir, que é evidente. Algumas outras não, algumas foram na essencialidade do que eu estava falando. Alguns comentários eu percebi, achei inclusive maravilhoso, algumas pessoas construindo mais críticas acerca do positivismo científico e recorrendo a outros métodos, historiografia, entre outros, até inclusive para refutar o pensamento do vídeo, que é a crítica qualificada, que eu acho que essa é uma crítica válida. Há essa outra, essas outras pessoas, né, que não dispõem do básico, eu sugiro que essa ânsia pelo falar, ela seja acompanhada ela se desprenda do pânico da leitura. E que essa ânsia pelo falar, ela seja acompanhada em proporção à mesma ânsia pela leitura para construir um referencial conceitual. Pode parecer que o que eu estou falando é me distanciando de algumas pessoas, mas recorrer sempre ao básico é não avançar na discussão. Se antes da discussão eu preciso sempre referenciar o básico, recorrer ao básico, eu vou sempre continuar no básico. E se chama básico porque depois do básico vem alguma coisa. Só que como a gente precisa sempre recorrer ao básico, a gente nunca vai chegar nessa alguma coisa. Não sei se vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando, né? Então, algumas pessoas entenderam que o vídeo se tratava de um espantalho. Quer dizer, não, eu estava falando sobre nada, criticando uma coisa que eu mesmo criei. E eu adoraria ter sido eu o precursor da crítica ao positivismo científico, acreditem, mas não fui eu, né? Até porque eu não tenho cognição suficiente e não disponho da ferramenta intelectual suficiente para conseguir produzir uma crítica tão pertinente e tão essencial como é a crítica ao positivismo científico. Eu não disponho, mas alguns outros autores dispõem e atrás deles eu sou um jumento e vou trazer aqui para vocês alguns desses autores. O primeiro deles é o Paul Stoller. Eu acho que algumas coisas a gente precisa
eu acredito que eu posso ir direto para o autor, porque quando você vê esse nome, você vai pesquisar o nome, a obra, você vai pausar esse vídeo, você vai ler alguma coisa sobre a obra e sobre o autor, depois você vai voltar para esse vídeo, porque esse vídeo ele é feito por duas pessoas, por mim e por você que está me assistindo. Então, a obra é, do Paul Stoller, o gosto pelas coisas etnográficas. Então, você que achou que o meu vídeo é um espantalho e você, mesmo que não achou que o meu vídeo é um espantalho, você pausa aí agora. O nome é O Gosto pelas Coisas Etnográficas, pastor, né? Vou pesquisar aqui, vou ver quem é o autor, vou ver como foi que ele desenvolveu essa obra, vou ver por que que ele desenvolveu essa obra e como é que se constrói essa crítica. Aí você pausou? Pronto, aí você volta para cá para esse vídeo, tá bom? No postor, O Gosto pelas Coisas Etnográficas, ele constrói uma crítica ao positivismo recorrendo à ferramenta da etnografia. O que é a ferramenta da etnografia e como ela funciona? A ferramenta da etnografia, ela evoca o sujeito. Eu gosto de falar isso porque eu acho rebuscadinho. Ela evoca o sujeito na experiência, recorre às pessoas que experimentam, que se pretende compreender, documenta, dialoga com a ferramenta, que é a etnografia também, e constrói o que se pretende. Então, o que o Paul Stoller faz? Ele vai pesquisar uma sociedade songhai, uma comunidade songhai, e ele recorre ao gosto das coisas, o gosto mesmo da comida, para compreender os significados e as tensões que são produzidas entre povos. Como assim? Tem uma personagem na obra, que é Djebo, e um trecho um capítulo dessa obra, a subseção dessa obra, é falando sobre o molho de Djebo, que é o molho ruim, um molho que não é bom. O molho ruim envergonha aquela família, porque quando um estrangeiro internacional, um estrangeiro, é recebido pelo aquele povo, um dos rituais que se estabelecem nessa recepção é o de servir o bom alimento. E um alimento ruim envergonha, então, essa comunidade, esse povo ou aquela família. E o Paul Stoller procura, a partir de expressões como essas, compreender a forma como a nossa tradição ocidental, ocidentalista, se distanciou da possibilidade de construção de significado dessas experiências e passou a instituir a construção desse significado a partir da deflagração do que é visível. Então, a gente, ocidentalista, passa a se distanciar do que é sensorial da vida para construir significado e passa a recorrer ao olhar para construir esse significado e para dar sentido às coisas. Então, o que a gente dá sentido é o que a gente vê, o que a gente sente no gosto, o que a gente toca, a gente não dá sentido, não pode o tocar, o sentir, o saborear ser ser possível de significações que traduzam o que é a nossa experiência em sociedade. Então, a partir disso, o Paul Stoller procura construir uma crítica ao positivismo científico. Ele vai entender como é que nasce isso. Mas por que o Ocidente, de onde foi, quando foi que a visão passou a ser um suprassentido e os demais sentidos, eles deixaram de validar a experiência da vida social, coletiva? Passa-se, então, a se estabelecer uma crítica a partir do pensamento kantiano, na crítica da faculdade de julgar, que é quando a estética dos sentidos passa a ser refletida pelo Kant e a visão passa a ser a principal ferramenta de deflagração e as outras experiências sensoriais passam a ser meramente estéticas e deixam de produzir um possível significado para traduzir a vida em sociedade. Então, o Kant institui, pela distância, a visão como uma ferramenta de deflagração e de significado da experiência. Então, olha o que acontece. Como que a nossa tradição teórico-metodológica passa a entender que há a necessidade de distanciamento de quem observa para a experiência que é observada, e a partir disso é que o significado pode ser construído e validado. E como é que isso é prejudicial? Se eu estou aqui e eu quero observar essa experiência, eu não posso estar próximo dela. Eu preciso estar distante dela
pelo meu olhar e a observação, é que essa experiência que está aqui, ela vai ser possível de ser mensurada, e quanto mais distante, quanto mais afastado é o meu ponto de vista, mais a forma dessa experiência passa a ganhar contornos objetivos. Quando o Paul Stoller ele recorre aos gostos songais para projetar uma crítica nessa noção kantiana, ele diz que é impossível que um sujeito observa essa expressão, sendo ele o produtor desse significado, também não seja incorporado por ela. Então, essa distância ela não só se institui por uma coisa impossível, como ela não consegue acessar a experiência porque a completude da experiência está no observar e no ser incorporado por ela. Essa é uma das formas como se institui uma crítica ao positivismo científico. Uma outra forma de se instituir uma crítica ao positivismo científico é a própria construção da noção de hábitos, do Pierre Bourdieu. Por quê? Vou falando, eu não vou nem bebendo água, é tanta coisa para falar. É óbvio que você vai ver o que eu estou falando e você vai procurar a obra e vai ler a obra. Porque o que eu estou falando é uma parte do que está ali, não é tudo. E o que eu estou falando é comprometido com a forma como eu enxergo a obra. E você pode enxergar de uma outra forma. Mesmo havendo esses contornos, ou quer dizer, mesmo que eu esteja fazendo ser possível para você um caminho para você compreender a obra, podem ter coisas ali que você vai captar e eu não captei. Então, esse vídeo, ele é conjunto. Eu tô falando aqui, mas você vai parar, pausar, vai ler a obra. Enquanto você lê a obra, você vai assistir esse vídeo. Tendo em vista que vocês que disseram que o meu vídeo era um espantalho, tem um pânico à leitura, eu tenho certeza que nem terminar de assistir esse vídeo vocês vão. Voltemos aqui agora ao que o positivismo científico resultou como conceito no Pierre Bourdieu. Até o Pierre Bourdieu, a sociologia de maneira geral, tinha uma noção de que nós, enquanto atores sociais, encenávamos. Inclusive, é assim que ele começa o senso prático, sugerindo uma crítica à forma como o positivismo científico fez com que nós acreditássemos no Ocidente que a vida em sociedade fosse encenada por nós, atores, de forma fria, e que as estruturas sociais e que a vida social produzia esses movimentos e que a gente só incorporava eles e ia reproduzindo esses mesmos movimentos. Pierre Bourdieu localiza uma interrogação em alguma coisa que vinha sendo, que era pacificada até determinado momento na sociologia e filosofia, uma resposta produzida pelo materialismo, um adendo importante aqui, para você que acha, para você que não... um adendo importante aqui, para você, é uma noção pacificada da importância do Marx para a filosofia e para a economia e para a política. Você chorando ou não, você querendo ou não, se você for falar de filosofia hoje, você for falar de política hoje e você for falar de economia hoje, você vai precisar passar pelo Marx. É assim que se instituem os paradigmas. Se você for falar sobre determinado tema, você vai precisar passar por esse autor, querendo ou não, achando que ele é importante ou não, acreditando nele ou não. E é por isso que passa a ser um paradigma. Então, o materialismo histórico-dialético passa a ser um paradigma. Só que há uma interrogação nesse materialismo, que passa a ser pacificado em algum momento na filosofia, quando busca compreender a forma como nós nos construímos enquanto sujeito e procura, a partir da construção da noção das classes, de estabelecer relações de poder entre sujeitos e classes sociais, superestruturas, tarará. Mas há uma interrogação aí. E qual é essa interrogação? Será que as estruturas sociais fazem com que a gente se mova e a gente não tem poder nenhum frente a essas estruturas? O que o Pierre Bourdieu faz? Ele localiza nessa relação entre sujeito e estrutura, que ele chama de subjetivo e objetivo, uma interrogação. E diz assim, tem alguma coisa errada. Por quê? A nossa vontade é sempre subjugada a essa forma, então a gente não dá sentido às coisas? A gente não constrói sentido às coisas? Localizado nesse limiar, essa interrogação, ela mesma é sucedida de uma resposta, que ele chama de hábitos.
Então, o que seria o hábitos? Seria esse conjunto de significados que é incorporado pela subjetividade, pelo sujeito, que é o subjetivo, e passa a produzir uma janela possível para que a gente enxergue a vida social e dê sentido à vida social. O hábitos funciona, então, como uma estrutura estruturada, que é o significado pronto recebido. Quando você chega no mundo, as coisas já têm nome. Mesmo você querendo dar um nome a essas coisas, elas já têm nome, e esses nomes muitas vezes são pacificados entre as sociedades que produzem nomes particulares para determinadas coisas e sentidos particulares para determinadas coisas. Particulares por quê? Porque são produzidos por esse povo. Então esse conjunto de significados, ele é estruturado, porque ele é pronto. Só que ele funciona como estruturante, porque ele passa pelo sujeito e o sujeito dá um sentido. Então, hábitos são estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes. Essa estrutura, para o Pierre Bourdieu, ela é? Não, ela não é. A estrutura para o Pierre Bourdieu, ela pode se observar. E é a partir da observação que eu acho particularmente problemático, porque ele recorre a um modo kantiano, mesmo tentando sanar uma questão do positivismo, né, e do materialismo histórico. Quando é que ela pode ser observada? Pela prática do indivíduo. Então, o que é a prática para o Pierre Bourdieu? Quando a subjetividade se defronta com a objetividade e passa a operacionalizar a sua escolha. Então, não vou falar mais, porque esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas você, o meu querido, que acha que o meu vídeo é um espantalho, você, que eu não sei se você vai fazer isso, se você vai fazer, o que você vai fazer. Mas você para esse vídeo aqui e você vai ler o que eu tô falando, para ver se é isso mesmo. Porque essa sua ânsia de falar, ela não pode ser acompanhada por um pânico à leitura. Você pode falar e fazer valer o seu existir. Pela sua, né? Você pode fazer isso. Mas leia, filho. Leia, pra gente não ter que recorrer sempre ao básico. Entendeu? E não só leia também. Curta esse vídeo, comenta, compartilha, marca um amiguinho, envia no grupo da família, me segue. E, ó, tá vendo a camisa da Growth? Usa meu cupom lá também. Cupom covarde. Da Growth Suplementos. Não tem jeito.